Boa tarde, gente. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo ótimo e por aí? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui e aí a gente já começa. Beleza. Para quem está aqui já entrou, se puder comentar se está escutando certinho, se tá, da onde que você está falando também, a gente gosta de saber. Deixa um like É e importante. isso é importante. E marca o colega também que você acredita que precisa ver essa live, porque ela tá com bastante conteúdo interessante, tá? Vamos só aguardar um pouquinho e aí a gente já começa. Bom, eu tô vendo aqui, realmente já notificou e a gente já tá com algumas pessoas aqui. Se vocês puderem comentar aqui pra gente, né, se vocês estão ouvindo tudo certinho. E aí a gente já vai começar também pra gente não perder tanto tempo assim. Né? Mas o motivo dessa live, na verdade, é que, curiosamente, sem combinar, eu e o Vitor, a gente fez duas enquetes, assim. Eu lembro que eu fiz uma enquete perguntando, né, como que estava a questão de... Estava sendo abordado pelos recrutadores no LinkedIn e como que estava essa questão. E aí o Vitor fez uma outra enquete falando um pouquinho dos posts, né, sobre em busca de recolocação profissional e tudo mais, qual o sentido desses posts. E aí ele me chamou no WhatsApp, e aí a gente foi conversando, e aí eu já tinha a ideia das lives com convidados, eu falei, então, agora é a hora. Para quem não conhece o Victor, né, ele é especialista em recolocação, trabalha como consultor de carreira também, e ele é fundador da VMRH Consultoria e Assessoria, tá? E agora eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho. A minha cara você já vem toda sexta praticamente, então não é nenhuma novidade. E pode ficar muito à vontade, Victor. Obrigado, Leandro. Na verdade, foi muito sem combinar mesmo, né? Eu já tinha visto aí algumas lives suas e não sabia também dessa vontade que você tinha de criar aí o projeto de lives e tudo, então calhou, acho que foi bem bacana. Né? Como o Leandro comentou, eu fiz uma enquete aí para tentar entender a visão de vocês sobre os posts de em busca de recolocação, de vocês poderem demonstrar também que vocês estão querendo retornar para o mercado. Né? Eu tinha inicialmente colocado aí a questão de se mostrar interessado, disponibilidade, ou se era algo ruim também. Né? E aí calhou da união das duas enquetes. Como o Leandro comentou, eu trabalho hoje com a parte de recolocação em carreira, né? Fundei a VMRH e eu tenho ao todo aí de experiência dentro da área de recursos humanos, completando seus 8 anos agora em julho. Trabalhei com a parte de recrutamento e seleção, e também com um período curto aí na parte de treinamento. Mas sou apaixonada por contratação de pessoas. Legal. Bom, assim, o que eu queria dizer é que as duas enquetes, elas se complementam muito, assim. Porque quando eu pergunto, assim, que a minha pergunta foi exatamente essa. Como você tem sido chamado para participar de processos seletivos no LinkedIn? E, assim, muitos responderam que, né, ali uma porcentagem respondeu que é por abordagem dos recrutadores, a outra se candidatando às vagas. E muita gente comentou ali que não recebe, né, nenhuma abordagem e tudo mais. E aí a gente vai olhar o perfil das pessoas e aí a gente vê que tem alguns detalhezinhos ali que cabem ser ajustados, né? E aí entra um pouquinho da enquete ali do Victor, né? Que é Isso. justamente essa questão dos posts de em busca de recolocação. Será que eles funcionam? Qual é a estratégia? E aí, por isso eu trouxe ele também para falar um pouquinho aqui nesse sentido, assim, né? Legal. Na verdade, as duas enquetes elas se complementam bastante, né, Leandro? E assim, porque quando a gente olha o perfil de um profissional que ele deseja ser abordado por um recrutador,
ele precisa ter um perfil ali aderente e assertivo de acordo com o que o recrutador precisa, das competências, das qualificações que a vaga exige, né? E aí a gente olha para o lado de em busca de recolocação. Será que esse título ele realmente é assertivo? Né? Será que ele gera um retorno para os profissionais que buscam aí, que estão em busca de novos desafios? E a gente acaba que, muitas vezes, achando que sim, que eu vou destacar ali no meu perfil, no título, o em busca de recolocação, porque o recrutador vai ver que eu não estou trabalhando, né? Entendo aí que o pensamento se eu deixar o meu cargo, uma palavra-chave, ele pode entender que eu estou trabalhando e não vai acessar o meu perfil. Mas a gente olha para isso de um outro ângulo também. Né? Trabalho hoje com a parte de contratação além da recolocação, né? E quando a gente faz uma triagem, uma busca, a gente vai direto nas palavras-chave. E usando o LinkedIn para recrutamento, os principais pontos que a gente olha antes de falar, nossa, eu vou acessar aqui o perfil do Leandro, é a foto de capa, é a foto de perfil e é o título. Então, esses três tópicos, eles têm que estar muito bem alinhados, porque senão a gente não vai causar aí um impacto, falar, nossa, olha o perfil do Leandro, ele tem uma foto aqui sobre RH, tá, tem uma foto de perfil aí bem quadrada, bem posicionada, e o título traz exatamente o que eu quero. Deixa eu ver qual que é a experiência dele. Exato. É importante, assim, o Victor falar isso, porque, né, como ele trabalha com recrutamento também, eu já falei bastante isso aqui, né? E aí é sempre bom a gente ter a visão também de outro profissional, porque parece que a gente está falando assim, não, mas é a opinião dele, ou é algo que ele acha. Mas não, gente, é a forma que a gente busca os candidatos, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes que a gente não digita em busca de recolocação. E eu já falei isso, assim, inúmeras vezes, seja em post, seja em live, seja em vídeo, e a gente não utiliza esses termos, né? Então, eu acho que é importante, assim, vocês estarem ouvindo isso aqui e se conscientizar nesse sentido e entender um pouquinho da nossa visão quando a gente vai procurar um candidato, né? E o que, igual o Victor falou, a gente usa as palavras-chave. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de palavra-chave, porque ela é muito importante na construção do perfil, né? E é engraçado também, porque assim, quando a gente, por mais que a gente não use desse termo, né, em busca de recolocação, se a gente faz uma busca dentro do LinkedIn com esta nomenclatura, vem mais de 17 mil pessoas, né? Isso se não for aí um número maior. Então, é bem preocupante. E aí você imagina, né, a gente como recrutador, ele fez essa busca. A gente é ser humano, como que a gente vai olhar tudo isso de perfil e até para você entender o que a pessoa faz, né? Então, né, é muito inviável, né? Não tem como, não tem condições, assim. É muito fora de base, eu diria, porque, igual eu falei, vai vir aquele monte de perfil. A gente não tem condições de olhar todos aqueles perfis. Sim. Então, por isso que vocês, né, essa questão que a gente bate na palavra-chave, porque também é uma estratégia, é sobre ser estratégico. Então, por isso que é importante, né? Exatamente. Nesse sentido, assim. E mesmo tendo essa gama, diversos profissionais orientando, é aquilo que o Victor falou, né? É muita gente ainda com esse tipo de título, né? E aí entra na nossa, pelo menos assim, muito na minha enquete na questão de que, mas será que eu não estou sendo chamado porque eu tenho esse título, porque eu não utilizo palavra-chave? E será que tipo, eu estou sendo estratégico aqui dentro do LinkedIn nesse sentido? Né? Então é importante vocês refletirem isso também. Um ponto que é bem importante, né, e a gente fala bastante, que são os pilares dentro do LinkedIn também.
Eu sou estratégica, eu tenho um perfil com todas as palavras-chave, com uma foto ali, olha, tá linda, tá de arrasar, né? Mas eu não sou visto. Você tem um perfil campeão, você tem o perfil completo, mas você utiliza da rede, né? Você gera conteúdo, você faz a interação, você se relaciona com as pessoas. Porque por mais que a gente veja assim, mas eu tenho todo o perfil aderente para aquela posição. Tem as palavras-chave, tem tudo que a vaga está pedindo, tem descrito no meu currículo, né? LinkedIn. Mas, se você também não utilizar da rede como uma rede de relacionamentos, né? Isso não vai te servir muito. E aí entra também num outro ponto que eu acho que é importante, a questão do LinkedIn Premium, né? Eu recebo muitos comentários. Nossa, eu estou pensando em fechar o LinkedIn, em pagar, para ver se eu consigo ser mais visto. Será que isso me ajuda? E a resposta certamente é não, né? É claro que o LinkedIn Premium ele vai te dar aí um destaque maior, mas não é só você pagar lá, você ter um perfil e o recrutador vai te achar, né? Pensemos que o LinkedIn é uma rede social e, como tal, a gente precisa usar dela para ser visto. Exato, concordo, assim. Eu bato, igual eu falo, né? A gente bate muito nessa tecla aí. Parece ser até chato, assim, mas é o que funciona, né? Faz parte da estratégia. E, como você falou do Premium, eu não tinha Premium no começo, e mesmo assim eu recebia propostas, né? Sim. Hoje eu tenho mais por uma questão estratégica, realmente, mas não quer dizer que você ter o Premium não vai te deixar o teu perfil estratégico, não é isso. Exatamente. Muita gente pensa isso e fala isso. Porque você tem o perfil Premium, né? Chega a oportunidade e tudo mais. Mas não é isso, assim, a gente sabe que não é. As pessoas, o que eu vejo muito é o pensamento, eu tenho o LinkedIn Premium, ele vai fazer o trabalho por mim, né? Mas eu também preciso fazer minha parte. Eu tenho que me candidatar às vagas, eu tenho que me candidatar às posições mais aderentes ao que eu faço. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença também, né? A gente precisa ter assertividade na hora de se candidatar às posições. Exato. E uma coisa que eu acho importante falar, lógico que é bacana a gente ser encontrado, né? Porque a gente precisa ter um perfil ali justamente para ser encontrado, mas também é importante você se candidatar às vagas, porque é tua estratégia ali. Então, né, você tem que, quero ser encontrado, opa, legal. Mas também você pode se candidatar às vagas, né? E aí entra na questão que também a gente estava conversando, né, sobre você se candidatar em vagas que estão alinhadas com o teu perfil. Não adianta, né? É o que a gente estava comentando no início também. Isso. Que a gente precisa, vamos supor aí que eu não seja uma pessoa de seleção, né, trabalhe, por exemplo, no departamento de contabilidade, e tem uma vaga disponível na empresa que eu sempre sonhei em trabalhar, mas é uma vaga para RS, e aí eu vou lá e me candidato. Será que eu estou sendo assertivo? Será que... mas vai que o recrutador ele não tem só essa vaga de seleção, né? Ele pode ter também uma de contábil e vai olhar, brilhar o olho de ver meu currículo. Será que isso vai ajudar também? Pois é, né? Eu recebo, assim, muita candidatura fora de perfil, né? Que chega a ser um problema, assim, porque são profissionais, né, muito fora da área, assim, e é muito, muito fora, não tem como, gente, nem a gente considerar, porque é muito fora, então, e a gente sabe que quando a gente começa a receber não, ou não começa a ter feedback, querendo ou não, interfere na nossa autoestima, né, frustra bastante, então, assim,
É importante a gente falar isso na nossa também visão de, né, de recrutador, assim. Porque Sim. se tá muito fora do perfil, né, não tem como a gente te chamar para uma conversa. Vai ser perda de tempo para os dois lados, não faz Sim, sentido, né? sim. E é importante também, eu acho que falar nesse ponto, Leandro, porque a gente, recrutando, a gente conhece o outro lado também, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa super ansiosa. Então, nas épocas em que eu já trabalhava com recrutamento e seleção e antes de abrir aí a minha consultoria, eu participava de entrevistas, eu não dormia. Eu não dormia. Assim, e aí você vai, faz a entrevista, fica naquela expectativa de ter o retorno, não ter, né? A gente também sofre com tudo isso. E aí, conhecendo os dois lados da moeda, é que a gente tá aqui para poder passar e transmitir isso para vocês, né? Que muitas vezes a gente ouve aí, nossa, eu mandei mais de 500 currículos em um mês e eu não fui chamado para uma entrevista. Uhum. Né? A gente tem que pesar também isso. Exato. Exato. Isso é bem importante, assim. E assim, ó, trazendo um pouquinho para o que a nossa realidade, assim. E um dos motivos também da enquete ali. A questão de posts ali, né, que a gente vê muito, assim, em busca de Bastante. recolocação. Clique aqui para você me ajudar, marcação de empresas e tudo mais, assim. Isso. E aí eu queria, assim, né, porque, igual eu falo, já falo muito sobre isso, né? Mas eu queria a sua opinião, né, sobre essa questão, assim, o que você tem para dizer para a gente. A minha enquete em si, Leandro, ela foi muito pensando nesse ponto de conteúdo, né? Em busca de recolocação, clica aqui 2 vezes, porque o aplicativo do LinkedIn agora tá com essa opção, né, de clicar 2 vezes na foto, você já curtir a pessoa, igual tem no Instagram. Uhum. Mas e também a questão ali do título, em busca de recolocação, né, tudo isso. Quando a gente vê um post desse, estou em busca de recolocação, me ajudem a ter um maior alcance de pessoas, né, de recrutadores, ter uma visibilidade maior, aqui a gente tem que pensar o seguinte: será que o selecionador ele vai buscar o perfil por conta das publicações, dos tipos de conteúdo que a gente gera, ou será que ele vai usar do recruiter, do campo de busca, para fazer ali uma pré-triagem e chegar até as pessoas que são assertivas para ele, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Pensando nisso, o post em busca de recolocação, ele deixa aí de ter a assertividade, né? Eu coloquei muito isso. Quando eu montei a enquete, os 2 pontos positivos que eu coloquei foram: ele mostra disponibilidade e ele traz aí o gerar entrevista, né? Por incrível que pareça, o resultado maior da minha enquete, ele foi disponibilidade. E é justamente o contrário, né? Ele é aí algo ruim. Por que eu falo que ele é algo ruim? Porque a gente olha um tipo de publicação dessa, né, e pensa, a pessoa, ela está em um momento, não precisa se dizer aí um momento de desespero, né, mas assim, de uma necessidade enorme, que a gente sabe que as contas não param, né? Os boletos estão aí, chegando, só chegam. Mas não gera essa visibilidade, essa geração de entrevistas. É claro que existem exceções e exceções. Eu já vi situações em que foi publicado um post desse sobre um candidato e ali ele gerou uma entrevista. Mas é um caso em 1 milhão, né? E a gente tem que pensar também na forma que a gente vai colocar isso, como que a gente vai fazer o breve descritivo, como que a gente vai se posicionar quanto a isso,
Não só estou em busca de recolocação e curto aqui para eu ter um alcance. Desculpa. E aí entra na parte de usar o LinkedIn também de forma estratégica. Isso é verdade. Assim, concordo assim, com o que o Victor falou, mas o que, agora, na minha visão assim, de recrutador, esses posts, na verdade, muitos deles, né, têm alcance enorme no sentido de likes, né? Mas a gente, como recrutador, não vai ficar olhando cada post, né, ou cada comentário ali, porque é inviável, não tem como, gente. É muito post nesse sentido, assim, aí você ficar olhando cada um e identificar o que a pessoa faz, e não dá, gente. Então, assim, teria que ver até que ponto e qual o teu objetivo com um post desse, né? Porque eu, assim, igual eu falei, eu particularmente não vejo tanto, assim, esses posts, porque para mim não faz sentido, sabe? Eu gosto de fazer ali uma busca mais precisa, mais assertiva, porque a gente tem, né, embora as pessoas não imaginem, ou não sei, mas a gente tem que entregar bons candidatos e tudo mais. Então a gente não vai ter tempo de ficar procurando em posts. Fulano postou isso, mas que área que ele trabalha, que não sei o que e tudo mais. Não dá, gente, é inviável fazer esse tipo de busca. Assim, o que a gente olha, e aí pensando em publicações, né, não é se a pessoa ela se vendeu ali. Eu costumo usar muito esse termo porque a todo momento a gente se vende. A gente tem que se vender numa entrevista, né? E aí a gente não vai olhar o que o Leandro está colocando ali, que ele está em busca de recolocação, que ele precisa de trabalho, mas em contrapartida a gente vai fazer uma busca ali assertiva pelas palavras-chave, né? Isso falando dentro do LinkedIn, tá, pessoal? E aí, eu encontrei o perfil do Leandro. Ele tem os requisitos ali do título, que deu para ver que são as competências que eu preciso, e a hora que eu acessei o perfil dele, aí sim eu vou olhar as atividades que ele tem dentro da rede, como que ele faz um comentário, quais que são os tipos de coisa que ele curte, e principalmente o tipo de conteúdo que ele traz. Hoje o LinkedIn ele é muito forte nessa parte de conteúdos, e a gente consegue aí abranger bastante coisa do candidato, seja no âmbito aí profissional ou numa questão pessoal também. Concordo. A gente chega ali, tem todo um passo até a gente chegar no teu perfil, mas a gente chega. Eu também gosto de olhar assim as atividades do profissional, o que ele está falando, o que ele compartilhou e tudo mais assim, porque às vezes, né, tipo, ali no que ele descreveu também, não contou tão assim estratégico, eu diria. Mas aí de repente ele criou um post assim, contando um pouquinho da trajetória dele ali e tudo mais. E isso é muito legal, porque daí a gente consegue ver um pouquinho do profissional ali, né? Contando ali sobre uma ferramenta que ele utiliza, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho muito legal essa questão da criação de conteúdo. Trazer, por exemplo, uma situação que aconteceu com ele no trabalho. Contando aqui um pouquinho das minhas experiências, eu criei um tempo atrás um post comentando sobre um processo seletivo que eu participei, né? Eram vagas para pessoas com deficiência, e para quem não me conhece, não sei se todos aqui me conhecem, né? Eu sou um profissional com deficiência também. E quando eu fui fazer a frente do processo, a minha colega falou para mim: vai com tudo e pensa que você é onde essas pessoas querem estar, porque você está ali representando elas à frente da seleção. Né? E depois de toda a entrevista, todo o processo, toda a dinâmica, eu recebi esse feedback dos candidatos. Puxa, que legal ver um PCD à frente de uma entrevista, porque assim, a gente sabe que isso é difícil, e aí eu trouxe esse contexto para a publicação, e a partir daí
o recrutador ele pode identificar de você, né? Ele vai entender que você domina todo o processo, que você tem a empatia, que você consegue se ver ali à frente das pessoas. Assim, dentro de um post, a gente não vai tirar só a parte técnica, né? A gente consegue olhar e validar aí a questão das competências também. Exato. Então, é importante a gente trazer, e quanto mais a gente falar da nossa área, dos nossos conhecimentos, certeza que dá certo. E assim, ó, o que você acha desses posts, ainda falando, né, um pouquinho de posts em busca de recolocação? Uhum. O que você acha desses posts, por exemplo? Eu criei um post ali e falar, ó, vou ajudar você a chegar nos recrutadores. Comenta aqui, né, o seu nome, sua área de atuação e tudo mais. O que você acha desse tipo de post? A gente costuma ver muito, Leandro, isso, infelizmente, né? E aí entra no que você trouxe também. A gente não vai olhar publicação por publicação, comentário por comentário, para saber de onde que a Joana qual é a área que ela trabalha, ou então qual é o cargo que a Cíntia quer ter, né? Ela está buscando. Nesses momentos, o que a gente vê muito e ouve muito falar é os famosos caça-likes, né? Porque isso repercute dentro da plataforma, mas ele também não é assertivo, tá? E aí eu volto a dizer, tem que ter um perfil estratégico e aderente e assertivo dentro da rede, porque é através disso que a gente vai encontrar o potencial candidato. Exato. Também, até porque, assim, como o Victor falou, muita gente, assim, cria esses posts por caça-likes, apenas, assim, porque tem gente que nem tem o intuito de ajudar realmente, né? Até porque, como ele falou ali, a gente não vai, né? E eu tinha falado atrás, a gente não vai ficar olhando comentário por comentário desse post. É inviável, não tem como. Então, assim, não tem como. Às vezes eu nem olho, sendo bem sincero, assim, eu nunca olho. Então, um post desse, ele repercute bastante, assim, que chega a mais de 100, 300 comentários. Então, não tem como um recrutador olhar ali todos e validar pelo comentário, pelo cargo que você procura, se você tem a competência que ele precisa. Né? É algo, assim, surreal. E assim, gente, eu queria deixar bem claro aqui que não é que a gente está criticando quem faz esse tipo de post, mas é mais para contar para vocês um pouquinho da nossa visão de recrutador e como vocês podem ser estratégicos, mas a gente não está criticando quem faz, né? Porque o LinkedIn é seu, você escreve o que você quiser ali. Então, né? Aí fica de cada um, né? Com certeza. Assim, não é que isso não vai gerar uma visibilidade, isso não significa que você não vai ser visto, que isso é ruim para sua imagem, por exemplo. O que a gente está querendo dizer em questão de assertividade, tá? Volto ao exemplo do post de em busca de recolocação. É em 1 milhão que vai dar certo. Né? Então, quanto mais estratégico e mais assertivo a gente tiver o nosso perfil e a gente se candidatar e ter uma maior aderência às vagas, aí sim, aí as chances dobram ou, em sua maioria, pode até triplicar. Exato. E pode ser que alguém aqui que esteja na live também conseguiu, né, uma recolocação, de repente, sim, com um post nesse sentido, então... Mas é aquilo que o Victor falou. Não funciona para a maioria das pessoas. No caso, a estratégia que a gente está trazendo aqui funciona para a maioria das pessoas, né? Até porque eu falo por experiência própria, assim. Eu recebo propostas, eu recebo, né? Seja de trabalho, de parceria e tudo mais. Então, muito por conta dessa questão, né? De ter um LinkedIn estratégico ali, de não ficar... Eu particularmente não gosto de posts que são polêmicos, caça-cliques e tudo mais.
Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu não preciso, entende? Assim, eu não preciso comentar nesse tipo de post para que as pessoas cheguem até mim. Acho que é essa mensagem que eu queria trazer, sabe? Isso. É ter aí um perfil completo, né? De acordo com as palavras-chave da sua área, e que tenha que o seu perfil aí você utilize dele, né? Se a gente for pensar no mundo todo, tem mais de 722 milhões de usuários dentro do LinkedIn. E, assim, desses 722, menos da metade, né, tem aí um perfil aderente. Exato. Né? É muito de usar da estratégia para a gente conseguir o nosso objetivo. Porque, assim, ó, a gente está ali, supondo que a gente está ali procurando um candidato, né? E aí, assim, aparecem inúmeros perfis. Não tem como a gente, se a gente não, ou se aquele perfil não chegou, enfim, mas a gente entrou no perfil, não descreveu as atividades, não falou nada, é muito difícil a gente te chamar e falar, ó, você não fez isso, o que você faz? Porque a nossa vida é muito agitada, a gente precisa entregar, como eu falei ali atrás, a gente precisa entregar os melhores candidatos, a gente tem um prazo e tudo mais. Então não tem como a gente ficar também, né, chamando ali um por um e tudo mais. Então, acho que é por isso também que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, para que os profissionais entendam esse nosso lado também. Sim, né? Sim. Assim, a importância de você ter um perfil completo e com as palavras-chave ali da sua área é muito relevante demais para quem está em busca de recolocação. Né? Eu estava até te comentando um pouquinho antes da gente entrar, Leandro, que eu fui fazer uma busca de candidatos no LinkedIn, e ao acessar o perfil do profissional, ele, ou ele não tinha foto de capa, ou ele não descreveu as atividades, né? Coloca lá, engenheiro civil. Mas a gente sabe que o engenheiro civil ele pode trabalhar com a drenagem, com a infraestrutura, com o concreto, com a questão de estrutura metálica, enfim. Né? E aí entra no que você traz da gente se adivinha. Não tem como eu adivinhar que um cargo que abrange tantas outras áreas dentro, né, sub-áreas, o que a pessoa fez. Então, quanto mais descritivo e assertivo você tiver dentro da plataforma, maior as chances são de você se recolocar, de você ser encontrado, de você ser visto, né? E mais do que isso, assim, você tendo esse tipo de perfil, essa assertividade, essa aderência, você não vai precisar pagar o premium. Exato, exato. Gente, só uma pausa aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, assim, pode ir comentando aqui que a gente vai respondendo, tá? E é isso, assim. Também tem um pessoal que deu uma boa tarde aqui pra gente. Eu vou mostrar, né, eles aqui. A Ingrid mandou uma boa tarde pra gente. Obrigadão pela confiança, por estar aqui com a gente também. É bem, a gente gosta, né? Bem importante, assim, para nós. Mostra que a gente está ali no caminho, né? Que a gente está isso aí. seguindo. A Ângela também mandou uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Obrigado. E a Ana Clécia também mandou uma boa tarde para a gente. Tá? Ai, que legal. Então, assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui, que daí a gente vai respondendo, né? Conforme for caminhando. Se vocês estiverem gostando também, pode colocar aí o joinha, tudo, e trazer também, né, as principais dúvidas, ou até mesmo as curiosidades que vocês têm. Exato. A gente estava falando aqui, assim, né, de em busca de recolocação, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Uhum. E aí, até a questão, assim, do título ali, por exemplo, né?
em busca de recolocação não é o ideal. Eu sei que tem muitas orientações nesse sentido, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha, assim, que a gente pode colocar ali no título, de repente, né? E tirar esse em busca de recolocação, desempregado e por aí vai, né? Todo um... Ali no título, Leandro, o que é importante da gente descrever? A questão das palavras-chave da área, né? Então, vou trazer aí um pouquinho a questão do RH, que é a área que a gente trabalha, e os principais softwares, as principais competências que exercem dentro da função. Então, vamos pensar aí na questão de recrutamento e seleção. Hoje, existem várias plataformas de seleção, não só o LinkedIn, mas, por exemplo, o GUP, Kenobi, todos estes, né? E eles estão numa velocidade aí muito grande. Então, se você trabalha com RS, você colocar isso no seu perfil que você conhece, né? E aí tem que estar alinhado com os seus conhecimentos também, que você conhece, que você já trabalhou com eles, posso te falar que é um plus, né? E aí entra a questão de recrutamento e seleção, atração e aquisição, contratação de pessoal, gestão de pessoas, trazer aí o máximo de palavras-chave dentro da sua área que são mais buscadas, né? Não sei se vocês conhecem, pessoal, a questão aí do site do mapa de carreira, né? Ele é do vagas.com, e lá vocês conseguem descrever o seu cargo de interesse ou o cargo que você trabalha, e ele te traz todas as palavras-chave daquela função. E com isso você consegue adaptar de acordo com os seus conhecimentos, né, para colocar ali no título. Eu acho importante você falar isso, né, porque, como eu falei ali, é uma coisa que eu bato muito na tecla, diversos recrutadores batem na tecla, mas é importante a gente trazer uma outra visão para ver que a nossa resposta é praticamente a mesma nesse sentido, né, porque sim. é as palavras-chave, né, e a gente não está falando porque é uma coisa que eu acho, que o Victor acha. Claro que é a nossa opinião, sim, mas a maioria dos recrutadores faz esse tipo de orientação, porque querendo ou não ajuda, o mapa de carreiras ali que o Victor falou, querendo ou não é uma ajuda muito grande, assim, e a gente sabe da importância das palavras-chave no perfil, né, então assim, parece chato a gente ficar falando, né, e palavra-chave, nossa, que chato, palavra-chave de novo, mas é porque é bem importante, né? Não tem como a gente falar de perfil, de currículo, sem falar de palavra-chave, né? Eu acho que, assim, vale ressaltar, Leandro, porque isso pode não, né? Isso é a nossa opinião, mas é uma opinião baseada no nosso trabalho, né? Eu faço recrutamento e seleção, você faz recrutamento e seleção, então são atividades aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. Em momento algum, eu tenho certeza disso, que você falou, acordou no dia e falou, preciso triar um candidato e eu vou colocar lá, em busca de recolocação, compras. Né? Não. Isso eu tenho certeza que não acontece. A gente precisa de um perfil de compras, então eu vou colocar suprimentos, compras, fornecedores. É esse tipo de palavra-chave que a gente tem que trazer para ser encontrado. Exato. Concordo assim, né? Totalmente, porque imagina, é igual a gente estava falando em busca de recolocação e tudo mais. É muita gente, não tem como, né? E aí você precisa, querendo ou não, ser estratégico e se diferenciar ali, né? Porque uma coisa que eu acho importante trazer aqui também, que eu já conversei com alguns profissionais, por que você coloca em busca de recolocação? Porque eu vi no perfil tal, porque eu vi não sei quem, porque eu vi... E aí, assim, aquele o famoso efeito manada, né? Sim. E aí você fala, gente, mas tem tanta orientação legal, assim, sabe? Pegando um gancho aí um pouquinho, Leandro, que a gente, hoje eu não tenho visto tanto, mas eu sei que ainda existe, né? Não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas o LinkedIn, ele traz muito a importância de ter uma experiência ativa,
no seu perfil para que você tenha uma maior visibilidade. Ah, mas eu estou desempregado hoje, não tenho uma experiência ativa, né? E aí a gente se depara muitas vezes com um perfil de um candidato que tá ali como experiência, desempregado, empresa, em busca de recolocação, né? Só para ter essa função ativa. E aí o algoritmo entender que você está trabalhando, né, digamos assim, e você ter uma visibilidade maior. Nesse ponto, o que eu acho importante, né? Esse desempregado em busca de recolocação, na experiência, ela também não é vantajosa, né? E aqui a gente tem que pensar no seguinte: o LinkedIn, ele é uma plataforma rede social, né? Ele não é um site de vagas.com, da Cato, do Infojobs que a gente só utiliza quando está em busca de uma nova oportunidade, né? Claro, ele vai te trazer a questão da vantagem de ter uma experiência ativa, mas você não precisa manter uma experiência ativa para ter uma visibilidade melhor, né? E aí, assim, não sei se você já viu ou se tem visto muito esses perfis, mas isso existe também. Sim, sim, concordo. E é importante que você falou a questão de, não é porque eu estou, né, ali em busca de recolocação que eu vou ter um perfil, ali eu vou ter um estratégico. E vem muito assim com o perfil de cliente que eu atendo, assim, porque muita gente que me procura está trabalhando, né, e quer ter um perfil assertivo, estratégico, porque não sabe o dia de amanhã, a gente tem essas incertezas, porque quer gerar uma autoridade ali, trabalhar marca pessoal, né? E tem um trabalho estável, não é, mas assim, tem um trabalho há muito tempo naquela empresa, ou também acontece, estagnei na carreira, quero receber oportunidades, mas não quero ficar me candidatando também, então assim, né, muita gente pensa que a maioria que procura ali, de repente, uma ajuda e tudo mais, é porque está em busca de recolocação, no sentido que eu digo, né, que nesse momento está desempregado, e não é, né? Muita gente quer trabalhar a marca pessoal ali, né? Sim, sim. E assim, é através da marca pessoal que a gente vai ter um maior alcance aí dos perfis também, né? Volto a dizer, que você precisa descrever e dissertar sobre a sua experiência, sobre os seus conhecimentos. Vitor, mas eu trabalho na área de direito, né? Eu tenho muito receio de publicar uma coisa técnica e virem comentários diversos, né? A gente sempre fala que a gente está exposto a todo momento, mas a gente tem que pensar no lado bom da coisa, né? Você comentando, você falando da sua experiência, dos seus conhecimentos técnicos, aquilo vai te fazer ser referência no assunto, né? Tenho certeza que eu não estaria aqui hoje, o Leandro também não, se não fosse os nossos conteúdos, as nossas publicações e a interação, o visto, né, o ser visto ali por trás dos bastidores. Quando eu comento num post do Leandro, ele vai conhecer um pouquinho mais de mim, saber que eu trabalho, que eu tenho o conhecimento aí sobre esse assunto de recolocação, e torna-se aí uma coisa positiva que hoje nós estamos aqui, estamos nessa parceria da live, né? Então, tem que se olhar para o lado bom. Mas também não quero começar a criar conteúdos técnicos, não sei como fazer uma publicação da minha área, qual que é o tipo de texto que eu posso colocar, ou a mensagem, né? Eu sempre brinco que o LinkedIn é o antes, durante e o depois do trabalho. O que você faz antes? Ou depois, né? Vamos pensar aí num final de semana que você gosta de assistir uma série. Qual que é a série que você gosta? Eu já fiz publicações sobre The Blacklist, que eu não sei se vocês conhecem.
já fiz publicações sobre desenhos, né? E assim, teve uma repercussão bem bacana também. Então, não é só o ser técnico, ser profissional. Nós somos pessoas antes da profissão. Então, a gente consegue unir aí os dois. Exato. Às vezes a gente pensa que não tem nenhum conteúdo, né? Mas se a gente parar para pensar, assim, olha o tanto de coisa que cada um viveu ali, né? É único. E como que você saiu daquela situação também é único. E por que não trazer para as pessoas, né? Que de repente estão naquela situação, ter uma visão diferente ali, enxergar alguma possibilidade. E também, assim, ó, se pensar, mas vocês consomem muito conteúdo de RH e tudo mais. Não, por exemplo, eu consumo conteúdo de gente que é da área de química, de nutricionista. Então, assim, você pensa, são áreas bem diferentes, né? Então, sempre vai ter alguém interessado no seu conteúdo, não adianta. E assim, o que é bobo para você, nossa, como criar uma planilha, né? Como você montar ali uma tabelinha dentro da planilha. Não precisa nem ser uma tabela dinâmica, nada disso. Só colocar ali os tópicos. Para você que já domina, pode ser bobo, mas você pode ter certeza que tem uma fila de gente atrás de você querendo ali os seus, precisando, né, aprender sobre esse tipo de coisa, e você não posta por achar que é bobo, que não vai ajudar ninguém. Exato. E assim, ó, trazendo um pouquinho, porque na verdade essa dúvida me surgiu agora, assim, tá? A gente falou, né, muito de busca de recolocação e tudo mais. O que você acha do selo Open to Work? Você acha que prejudica? Você acha que ajuda? Assim, não é algo, Leandro, eu costumo falar que varia muito de profissional para profissional. Por que eu falo isso? O Open to Work, ele veio para tirar um pouco desse em busca de recolocação no título, né? Eu acredito que deu uma ajudada. Mas quando a gente olha para dois perfis, né? Vamos colocar assim, um que tem o selo do Open to Work e outro que não. Os dois para a mesma vaga, os dois foram triados com as mesmas palavras-chave, as mesmas informações. Eu, particularmente, Vitor, vou dar preferência para olhar o perfil de quem está com o selo Open to Work. Porém, entretanto, todavia, pode ser que o Leandro entenda que tanto o profissional com o selo Open to Work ou sem o selo tem as qualificações para a vaga, né? E podem participar em conjunto aí do processo seletivo. Então, eu falo muito desse ponto, que varia muito de recrutador para recrutador, né? E aí, tenho certeza que vai da vivência e da área de cada um, mas é importante também as pessoas entenderem e identificarem se a área de atuação delas está no momento forte. Por exemplo, no momento de pandemia, a gente vê muita vaga e muitas posições de desenvolvimento de sistemas, que é essa parte mais voltada para a informática. Então, como esse setor está forte no mercado para posição aberta, entendo que o Open to Work ele vai te dar um destaque, né? Agora, se é uma área que está em baixa, você pode utilizar, não tem problema, mas entendo que ele não vai te dar um retorno aí de imediato. Legal. Realmente, eu sigo essa linha também de que depende, né, da questão ali do selo. Eu particularmente, claro que depende da vaga, depende muito, sim, né? Mas eu particularmente gosto de abordar profissionais com o selo, sim. Eu não vejo como um problema, né? Assim, eu tenho selo, que é uma dúvida que eu recebo também. Mostra que eu estou desesperado? Não, gente, não, porque o selo é uma ferramenta, né? Então, se a partir do princípio que é uma ferramenta, por que você não pode utilizar, né? Nada te impede, não vejo problema, assim, nesse sentido, né? O que eu falo também no sentido de tomar cuidado com o Open to Work, e que já ouvi relatos também, é que assim, ó, por exemplo, eu estou trabalhando, eu mantenho o selo.
E Eu ia aí os falar isso. profissionais que trabalham comigo falam, opa, mas ele está procurando, né, um trabalho e tal. E aí avisa gestor, e aí, né, tudo mais, assim. E aí você tem que pesar isso também nesse Esse sentido, né? ponto é importante porque, assim, não que fique feio somente na empresa, né? Mas vamos ter aí uma visão do recrutador também. Quando eu olho que a pessoa ela tem lá uma experiência ativa, que ela está trabalhando e ela tem o selo, qual que é a impressão que ela vai me causar? Nossa, ela está insatisfeita com a empresa, ela está sim buscando uma oportunidade, mas acaba que ficando feio, porque amanhã ou depois, se eu trazer ela para a minha empresa, para o meu cliente, quem me garante que durante um tempo ela não vai começar a ficar insatisfeita e vai buscar algo fora? Né? A gente tem essa visão também. Exato. Por isso que eu falo assim, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? Porque o que pode acontecer também das pessoas esquecerem, conseguiu a recolocação, esquece de tirar o selo ali. Mas tem que tomar cuidado, sim, nesse sentido, porque, querendo ou não, principalmente hoje, dada a situação, os empregadores buscam pessoas que, né, tem uma certa estabilidade ali nas empresas por onde Sim, passa, né? Então, a gente, como eu falo, a gente paga boleto, e aí a gente é pago para achar os profissionais, os melhores profissionais para a empresa. Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo nesse sentido, sabe? Se realmente, assim, eu estou insatisfeito com a empresa, né? Não faz sentido, eu realmente estou aberto. Ok, né? Tipo, mas assim, eu conheço também, aí que tá. Muita gente que tá com selo, mas só para receber proposta, mas não quer trocar de empresa, só para saber o valor de mercado e sim, tudo mais, sim, para assim. poder entender como que E o aí a mercado gente, está como hoje. recrutador, acredita que, por exemplo, você tá com o selo ali, você tá aberto para novas oportunidades. Sim, sim, E não, você só quer realmente ter, de repente, uma proposta ali, né, para depois você voltar para tua empresa e aí você fala, me ofereceram X e tudo mais, né? exatamente. Isso não é legal, assim, né? Porque assim, é uma opinião minha, tá, gente? Eu particularmente não acho legal. Porque imagina, a gente teve todo um trabalho para fazer entrevista com você para te achar, o empregador ali conversou contigo e tudo mais, e aí você chega no final e fala, não, mas eu fiz, a empresa me fez uma conta proposta e eu vou aceitar. Tipo, sabe, assim, a gente barra muito nesse sentido também. E isso acontece, pode parecer, né? Acontece, Ele tá falando acontece. coisas de outro mundo, mas acontece, assim, com E eu certa te frequência. falo que, assim, eu não tinha pensado nesse lado até você comentar. Então, porque a gente vai observando, né? Porque, imagina, a gente mexe com comportamento humano, né? É Uhum, complicado, assim, né, nesse sim, sentido. Mas aí a gente vai observando algumas atitudes e tudo mais, assim. E aí, imagina, se a gente tem essa visão, agora expande para o tanto de recrutador que está usando o LinkedIn atualmente, né? E que está buscando profissionais e ali. é importante a gente trazer assim a questão de ter um perfil assertivo, porque a gente sabe que existe o LinkedIn Recruiter, né, que é a ferramenta de busca por Uhum. candidatos, mas que a gente, enquanto usuário sem essa ferramenta, a gente consegue fazer uma busca e uma triagem ali de perfil também. Então, vamos, não sei ao certo quantas profissionais, quantas empresas que utilizam do Recruiter, mas esse número ele aumenta. Porque, sendo bem sincero, hoje eu não tenho acesso à plataforma, mas Uhum. eu utilizo do meu perfil, né, ali no campinho de busca para olhar e procurar pelos profissionais que eu preciso encaminhar para o cliente. Porque o filtro ele é muito bom, assim, né? Ele traz. Você consegue utilizar ali, buscar muita palavra-chave por localidade, por cargo, por empresa anterior, empresa atual. Então, assim, o filtro do próprio perfil ali, ele te dá muita mobilidade nesse sentido, Sim, né? sim. Uhum. Então, não necessariamente. Na verdade, a maioria dos profissionais que eu conheço não utiliza o Recruiter, né? Utiliza realmente o perfil ali para Sim, buscar os profissionais e tudo mais. Até porque a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que o Recruiter ele acaba sendo uma ferramenta cara
E aí, né, poucas empresas ou poucos profissionais acabam estando Exatamente. dispostos a pagar, porque alguns já utilizam ATS, então não faz sentido você pagar um outro e tudo mais. Isso. E aí eu acabo usando o perfil, que é assertivo também, assim, porque eu encontro muito candidato fazendo isso, né, com o meu próprio perfil ali, chamo e tudo E mais. um ponto que eu acho bacana de trazer também, Leandro, é a questão do e-mail, né? Que é a mensagem ali do LinkedIn. Acontece bastante, não sei se isso tem com você também, mas de eu fazer uma busca de um currículo, ser o perfil, né, o candidato, ele ter ali a aderência para minha vaga, e na hora que eu mandar a mensagem falando da proposta, ele nem tchum, não responde. Acontece. Né, aí a gente já entra um pouquinho, né, mas pensa, o que custa você responder ali, olha, no momento eu tô assim, 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 não faz sentido, mas você Exato. deixa até portas abertas, né, Sim, tipo, sim. e aí as pessoas acabam não respondendo e acontece bastante. A gente fala assim, né, e aí parece que é fora de outro mundo, mas acontece muito, assim, muito, quando a gente fala que Uma, candidato não responde, é verdade. Teve uma vez que, assim, eu não usei nem do LinkedIn, né? Eu usei do WhatsApp para fazer contato com os candidatos, e eu fiz contato com 30 profissionais. Eu não recebi um retorno nem de 10, Exato, né? exato. Isso acontece e muito. E aí a gente entra em uma outra questão, né? Mais para o recrutamento agora, que o pessoal pede recrutadores humanizados, né? Uhum. Não deu o e-mail, né? Não deu o LinkedIn, chama no e-mail, chama no WhatsApp, chama... Mas assim, pensa se de 100 candidatos que a gente aborde, né? Aí você tem que mandar todas essas fontes para esse candidato. Gente, daí a gente não vive, né? Pelo amor de Deus. E É, assim, você está procurando um trabalho, né? Não custa você estar sim, sim. ligado ali. O- Você falando disso agora me veio um outro pensamento também, que eu acho legal e que tem a ver aí com a sua enquete. Hoje a gente usa de várias plataformas, né, para poder divulgar aí uma mesma posição. Uhum. E uma das dúvidas que eu recebo dos meus clientes também a vaga ela foi postada aqui no LinkedIn, ela foi postada na Cato, ela está num grupo de WhatsApp, porque os grupos hoje ajudam bastante na divulgação e captação. Sim. Eu me candidato em todos, né? Eu sempre falo assim, não precisa você se candidatar a todas. Você vai mandar o seu currículo pro e-mail do recrutador, vai se candidatar na Cato, vai se candidatar no LinkedIn, tudo isso para falar assim, tô aqui, né? Mas ah, você acaba que muitas vezes abrangendo aí várias dos meios, né, de divulgação, mas volta no ponto de se você não ter um currículo assertivo, bem descrito e que de bater o olho o recrutador consiga entender o que você fez, você pode se candidatar nas 10 meios que não vai. Exato, exato. Porque muita gente pensa que se candidatando em todas, você vai ser visto mais fácil, né? Na verdade, Não. não, né? Porque, imagina, já se candidatou em uma, ok, tá ótimo, né? Não precisa você ficar. Até você tá gastando teu tempo ali, né? Porque você tá Sim, sim. em todos que ele divulgar, assim. Eu recebo, assim, muita mensagem também nesse sentido, de vaga que eu divulgo na Cato e aí no LinkedIn, aí a pessoa fala, eu se candidatei no LinkedIn e eu já Também dei é. algum retorno para a pessoa. Daí ela fala, mas eu se candidatei na Cato também. Mas, gente, o retorno é o mesmo, Não não tem vai mudar porque como. você se candidatou de novo. Não faz sentido, né? Ó, vamos para os comentários. A Maria, um abraço, Maria, ela sempre está acompanhando as lives Ai, que aqui. bonitinho. E nossa, ela é uma das pessoas que eu dei umas dicas assim, e ela fez, sabe? Muito legal, Uhum. assim.
É Bacana. tão bom, né, quando a gente Nossa, tem esse a gente ficou retorno. feliz. Ela falou que tá muito boa essa live. Obrigado, Maria. Muito Obrigado, viu, obrigado. Maria? A Luciana falou também que muito boa a dica e que ela está em busca de recolocação e não usa o selo. Abraço, Luciana. Obrigado pela mensagem. Tem uma pessoa aqui para mim, o Leandro, ela está mostrando como LinkedIn user, não mostra o nome dela, não sei Deixa o eu ver porquê. aqui, vamos discutir. Que ela colocou que tinha uma pergunta e embaixo ela falou que a pergunta foi respondida, porque era o assunto que a gente estava na hora. Ai, olha, é que daí Não aqui não, sei, não tem o nome, né? A gente não sabe. Não eu ia lembro só também que dúvida que falar. era, mas respondemos. Na verdade, assim, eu queria só colocar para ela descrever a pergunta embaixo, para a gente saber também qual que foi, né, a dúvida e trazer aí para os próximos. Exato. Se você puder comentar aqui, né, qual que era a dúvida, daí a Isso. gente já... a Luciana, né, que comentou do que está em busca de recolocação e não usa o selo, né? Uhum. Eu assim, é igual eu falei, quando eu estou buscando, assim, eu vejo que a pessoa está né, tá ali em busca de recolocação, eu gosto de perfis com selo, assim. Mas não quer dizer que você precisa usar o selo ou não. Mas essa é a minha visão, sabe? É uma ferramenta que está aí para ser utilizada, e aí Isso. cabe você definir se é estratégico para você ou não. Luciano, o que eu falo também, e aí complementando um pouquinho do Leandro, o selo em si, ele tá aí para você ter um diferencial e mostrar, né, que você está em busca de recolocação, mas quando a gente visualiza um perfil, a gente não vai olhar só para o selo, né, ali na parte das experiências, se está ativa, se tem uma experiência aberta ou não, é aí que a gente vai validar se a pessoa tá em busca de oportunidade, se ela está procurando aí novos desafios. Não somente a questão do selo. O selo acaba sendo uma ferramenta a mais, né? Isso. E aí é isso. Tá, a Lívia. Olha eu falando aqui. Link de user. Ela comentou que é a Lívia Teixeira. Tá, já sei quem é. É uma Abraço, cliente Lívia. minha. Obrigado pela Lindeza que ela tá confiança. aqui. Não sei por que não tá aparecendo, né? Eu também não, estranho. É. E aí ela comentou aqui, ó. A dúvida era para saber como ser visível para as empresas, né? A gente falou bastante, né, na verdade. Trouxe E bastante aí coisa. acabou respondendo para ela. Legal, assim, uma dúvida bem pertinente, eu Sim. acho, assim. Mas aí a gente acabou respondendo durante a live, assim, no decorrer. O importante aqui, né, é você ter aí usar do LinkedIn de forma estratégica, né, ter um perfil compatível e aderente de acordo com a posição que você busca e trazer os conhecimentos por meio da interação, dos posts, enfim, do conteúdo como um todo, né? Exato. Né, igual a gente comentou lá atrás, assim, muita gente acha que marcando a empresa você vai ser visível, né? E a mensagem Só que ela que vai te não. falar é: cadastre no nosso banco de talentos, veja nossas lives. Esse É a é um resposta ponto, padrão, né? assim, exato. É um ponto que assim, para mim, enquanto recrutador, Leandro, me incomoda bastante, né? Assim, por que isso me incomoda? Porque o fato de você criar uma publicação, falar estou em busca de recolocação e almejo trabalhar na empresa XPTO, YZW, enfim, isso fica feio esteticamente, falando na questão de publicação, né? E causa aí, assim, eu não vejo como algo positivo. E aí entra também no que você trouxe, porque a resposta é padrão da empresa XPTO ou da YZ, né? Ficamos felizes de você querer fazer parte do nosso time. Nossas vagas estão no nosso site. Clique aqui e veja se tem alguma dentro do seu perfil hoje.
né? É Acaba que igual. isso se torna padrão e toda a questão de publicação desse tipo que eu vejo, independente da área de segmento da empresa, é sempre a mesma coisa. Sim. E aí entra um pouquinho também na questão nossa de recrutador, que a gente recebe currículo inbox, assim, às vezes não tem nenhuma vaga que a gente está trabalhando, Sim. ou às vezes só o currículo, ou às vezes fala, tô me candidatando a vaga sua que você publicou, e aí a gente tem mais do que uma vaga, a gente não sabe, assim, né, que a pessoa solta ali. Eu brinco, né, como se a gente tivesse que adivinhar as informações. É uma bola de cristal. Você falou de um ponto aí que eu acho importante trazer também, para quem está em busca de recolocação, né? Eu tenho uma pessoa dentro da minha rede do LinkedIn que ela é de RH. Eu vou mandar um oi e disparar o meu currículo para ela. Já aconteceu e eu já vi situações da pessoa me mandar o currículo e eu estar em busca de recolocação. E eu ter descrito isso no perfil, sabe? Então, acaba que fica, de certa forma, chato, porque quando você vai se candidatar a uma posição e você se depara com vários profissionais de RH e, oi, tudo bem, toma meu currículo, a impressão que você jogou ali na mesa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Será que essa pessoa ela tem a vaga que eu almejo? Será que ela está trabalhando nesse momento? Como que tá a empregabilidade dela para saber se eu posso ou não e como que eu vou abordar a questão de eu também estar em busca de recolocação? Exato, assim, porque gente, é um volume grande de currículo, assim, então. E aí a gente entra em confronto com a LGPD também, que está chegando aí, né? De forma. Também tá vindo com tudo. E aí o pessoal está compartilhando. E aí, assim, eu recebo muito currículo com número de documento, embora a gente orienta um monte sobre isso. E aí você fala, gente, não coloca, pelo amor de Deus. Não coloca número de documento. Não coloca. É muito engraçado esse ponto, e é importante também, acho que a gente falar disso, porque o formato de currículo e as informações que a gente usava num currículo há 5 anos atrás, ela não é a mesma que a gente usa hoje. Né? Antes, a gente descrevia aí no currículo, no Macato da vida, por exemplo, a questão do endereço completo. Hoje, a gente só precisa saber em que cidade que o candidato mora. Sim. Né? E aí, quando a gente ouve que a pessoa traz informações de dados pessoais, de RG, de CPF, acho que a gente pode brincar aqui que vai ligar e pedir o número do cartão também, né? A gente não Olha. faz isso, tá? É só brincadeira, é brincadeira. Gente, pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Então já vem os fiscais de live já. Não pode. Deixa eu ver aqui, a Alexandra comentou aqui. Enquanto isso, eu aqui passo o dia grudado no celular, doida por um contato. Oi, Alexandra. Gente, olha, eu não ficava assim muito no celular quando eu tava, né, em busca de recolocação e tudo mais. No sentido de que eu não ficava, né, com essa ansiedade. Mas a gente fica com ansiedade de ligação, assim, principalmente Sim. quando, A né, gente promete que vai escuta ligar. o toquezinho, já sai correndo, né? Mas assim, quando alguém mas por outro lado, quando alguém me mandava uma mensagem inbox, alguma recrutadora ou recrutador, eu também ficava assim, sabe? Às Uma vezes eu sensação demorava para tão boa, não responder, e é? aí você ficava, me responde. Só que estando desse outro lado, a gente acaba vendo como que é, né? Um volume muito grande, e aí você vai respondendo conforme ele é a sua Isso. disponibilidade, né? Ô, Alexandra, se você quiser, pode procurar a mim ou até mesmo o Leandro, porque aí a gente consegue dar algumas dicas para você de como que desenvolver, se é a questão do seu perfil, do que você tem que mudar, aprimorar, enfim, a gente te ajuda aí a controlar um pouquinho melhor a ansiedade. Exato. Ela mandou aqui também uma outra dúvida.
Você sabe por que no LinkedIn em minha rede de conexões informa a quantidade diferente do número de conexões de quando eu entro no meu perfil? Informa uma diferença de 9 É, conexões. o que que acontece, Alexandra? Quando você entra no seu perfil, ali ele vai mostrar a questão de total de seguidores, né? Quando você entra na sua rede, ele te mostra a quantidade de conexões. Qual que é a diferença desses dois? Conexões é aquela primeira pessoa, primeiro grau que a gente fala, né? Que ali a gente consegue ter uma interação melhor com ela, seja por meio de mensagem, seja por meio de conteúdo, por meio de visualizar o perfil completo da pessoa, né? A gente tem uma vantagem aí maior com quem nós temos uma conexão direta. Quando a gente fala de seguidores, aí eles podem entrar em conexões de segundo grau e terceiro grau. Conexões de segundo grau, ele entra como você tendo uma conexão em comum comigo. Então, por exemplo, vamos supor que a Alexandra faça parte do perfil do Leandro, mas não do meu. Ela é uma conexão minha de segundo grau, tá? E aí, a questão da conexão de terceiro grau é quando a gente não tem nenhuma conexão em comum. E aí sim, a conexão de terceiro grau, ela é muito mais limitante no sentido de contato, de relacionamento com aquela pessoa. Assim, o Victor falou tudo, assim, então não tem muito o que eu falar, gente. E, na verdade, ele é o convidado, então, assim, né, já estão Eu cansados, até ia eu sempre... perguntar se você queria Não, pode, complementar, mas pode, depois dessa. pode falar, sim, porque, na verdade, igual eu falei, né, você é o convidado e eu sempre gosto, assim, de trazer, tipo, trazer, ó, de sentido de ter opiniões diferentes, assim, e nem tanto, né, porque a gente segue uma linha ali e tudo mais, porque a gente é recrutador e a gente tem uma visão similar ali. Então, eu acho importante, assim, para conscientizar as pessoas Sim, nesse sim. sentido, assim, também. Legal. Eu tenho na verdade, é uma dúvida minha agora, né? Vamos lá. Uh, muita gente não acredita no potencial do LinkedIn, né? E Uhum. você acredita que o LinkedIn tem um Total, potencial? total. Eu brinco assim, mas é uma verdade, né? Eu fundei a VM pelo LinkedIn e na pandemia. Então, olha o poder que essa rede tem, né? Eu criei a minha conta no LinkedIn, Leandro, se não me engano, em 2015, e comecei a usar em 2018. E eu sou, assim, uma pessoa muito transformada dentro da rede, né? Que a gente usa muito esse termo. Por quê? Porque quando eu comecei a ficar ali no feed, olhar e, enfim, começar a usar mais o aplicativo, eu achava muito legal e engraçado ao mesmo tempo, né? Você ter uma publicação e um conteúdo, um comentário ali embaixo do autor do post respondendo alguém. Eu achava aquilo fantástico e eu falava, Uhum. eu jamais vou ter o meu ali, o meu comentário ali. Por mais que eu achasse aquilo fantástico, sabe? Porque eu travava, Uhum. não, eu falava, não sei o que eu vou postar, como que eu tinha muitas dessas dúvidas. E aí eu comecei a trazer os meus conhecimentos, a falar sobre RH, a falar sobre seleção, a falar sobre currículo, sobre LinkedIn, sobre carreira, né, que é a área que a gente trabalha hoje. E foi muito engraçado porque eu tinha um medo, que é o que a maioria das pessoas tem, de nossa, mas o que será que esse meu primeiro post vai fazer, né? O que pode acontecer? As pessoas vão ver, vão falar mal, as pessoas vão ver, vão gostar, mas até a gente colocar e clicar o botãozinho ali da primeira vez, publicar e ter aquele friozinho na barriga, né? A gente não sabe a sensação maravilhosa que é. Por que eu falo isso? Porque a gente olha muito para o lado negativo da coisa. E a gente tem que olhar para o lado positivo.
né? Claro que num primeiro momento você não vai ter uma curtida, uma visibilidade de 20 pessoas, né? Mas a gente tem que pensar também na quantidade de pessoas que foram impactadas. Aquela famosa frase, like não paga boleto, né? Uhum. Mas se eu criar um conteúdo e ter aí, por exemplo, 5 curtidas, para mim já é algo sensacional, fantástico, porque eu sei que eu impactei a vida de 5 pessoas, Exato. né? Assim, trazendo um pouquinho de resultado, eu, ao longo do ano passado, eu trouxe muito a questão do meu conhecimento, de como que eu trabalho a questão aí da carreira, da recolocação junto com os meus clientes, e isso mostra o resultado que a gente tem, né? Eu costumo falar muito que eu vi a questão de outros profissionais que fazem o mesmo trabalho que nós, mas que divulgavam, por exemplo, somente a versão final do LinkedIn, né? Que a gente faz a reformulação. Uhum. E aí eu falei, por que não fazer o antes e depois? Né? Para a pessoa ter a comparação ali. E até que eu fiz uma, fiz duas, chegou um momento que eu recebi um comentário, nossa, que diferente, né? A gente só vê a versão final do LinkedIn. É a primeira vez que eu vejo o antes e depois. Então, você Exato. imagina, né? É assim, eu trago também uma situação que foi bem marcante para mim e que eu, muito sincero, duvido que eu consiga chegar de novo ao alcance que a publicação teve, que foi em janeiro, quando eu saí da empresa, que eu estava Uhum. trabalhando, né, até eu decidir fundar a VM, eu fiz um post falando que eu fui demitido 10 horas da manhã, só que eu tinha demandas que só eu fazia e que tinham que ser entregues no dia seguinte. Uhum. E aí eu coloquei isso num post e eu falei que eu trabalhei até 6 horas da tarde, eu fiz a minha carga horária inteira do dia. E assim, foi um post que teve uma repercussão muito grande, eu acho que eu cheguei a mais de 16 mil visualizações, 400 curtidas, Uhum. né? E é ali um momento de vulnerabilidade. Quantas pessoas que hoje não tiveram essa sensação, não passaram por essa situação, e que eu tenho certeza que se parar agora 5 minutos e escrever um post rápido, isso vai bombar e vai trazer o lado humano também da coisa, né, que Exato. eu acho que é importante. Exato. Bem legal, assim, essa tua explicação, né? Porque às vezes a gente enxerga também o pessoal de recrutamento e seleção ali, de repente, num patamar ou num topo, né? Na verdade, a gente A gente, é ser humano do mesmo jeito, né? exato. Tem sofrimentos e tudo mais, então é isso. E que legal, assim, porque eu te conheci através do LinkedIn, né? Sim, Então, sim. você imagina, a gente provavelmente nem estaria aqui, né? Se não fosse Eu, essa. eu fechei parcerias, Leandro, assim, eu sou de São Paulo e você é do Paraná. A gente Uhum. nunca se encontrou pessoalmente, né? E Exato. estamos aqui. Eu tenho parcerias aí com pessoas de Mato Grosso do Sul, com pessoas do Rio Grande do Sul, enfim. Então, o bom do LinkedIn é isso, é que a gente consegue encontrar excelentes profissionais do país todo, do planeta Terra como um todo, Exato. né? Eu já tive pedidos de conexões, conversei com pessoas aí que moram na Austrália. Sim. Então, olha o poder que o LinkedIn tem. Exato. Eu sempre falo assim, né? Eu posto sobre né, o potencial que a rede tem. Sim. E muitas pessoas duvidam. E eu entendo porque eu lá atrás duvidava também. Antes de eu usar assim da forma que eu uso hoje, né? Uhum. Eu tinha essa dúvida, falava, mas será que consegue? Mas será que dá?
Eles estão Dá falando para vender certo só alguma para coisa. fulaninho de tal, né? E não, gente, a gente prova aí, né, que Mas é o que a gente vem falando a live toda, né? O é, LinkedIn é uma excelente ferramenta, ela traz resultados, mas só ela não vai fazer o nosso trabalho sozinha. Então a gente tem que fazer a exato, nossa parte também. exato. E assim, ó, mais uma dúvida. A gente já está caminhando para o final, tá? Mas eu fiquei com Tranquilo. uma dúvida assim agora, porque, né, eu chamei mais para a gente bater um papo, até Sim, porque se a sim. gente quer algo mais técnico, você, né, visitando o teu perfil, o meu, você vai achar ali explicações e tudo Sim. mais, então você vai nessa linha. Por que você escolheu a área de RH? Seguir para essa área de RH? Ixi. Assim, eu entrei no mercado de trabalho em 2010 e eu estava ainda no ensino médio. Né? Foi bem engraçado porque em 2011, ali, se eu não me engano, eu estava no segundo, indo para o terceiro ano, e eu estava conversando com uma amiga que eu tenho contato com ela até hoje, e falando, nossa, o que você vai fazer de faculdade? O que você vai ser quando crescer? Né? Aquelas dúvidas todas que a gente tem. E aí ela falou assim para mim, por que você não faz psico? Você é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de dar conselho, aquelas coisas todas que quando a gente não é psicólogo, a gente acha que é só isso que o psicólogo faz, sabe? Uhum. E assim, a opinião dela é bem forte para mim, sabe? Eu falei, beleza, vou. Não olhei grade curricular, não olhei faculdade, não olhei nada. Na época tinha uma universidade aqui perto da minha casa. Fui lá, prestei o vestibular, entrei. E eu entrei muito com esse pensamento de clínica, né? Quero atender pacientes. Só que não. No primeiro semestre, eu tive psicoorganizacional, né? Psicologia organizacional. E aí eu falei, meu mundo é RH. E assim, foi uma introdução da introdução, né, do recursos humanos, e ao longo da faculdade, né, isso foi aflorando muito mais em mim. Em 2014, eu consegui entrar na área de RH, comecei a faculdade em 2012, em 2014 eu entrei no RH, e eu já entrei na parte de seleção. A hora que eu sentei na cadeira, falei, é isso que eu quero para minha vida. Sabe? Você entrevistar pessoas, você conhecer pessoas, você conhecer histórias, tudo, assim, teve tanta situação que eu vivenciei fazendo uma entrevista, conhecendo ali o candidato, que se eu te contar aqui, vai à noite. Vai à noite. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, daí a gente já vai para o Beleza, encerramento. vamos que vamos. Deixa eu ver. Flávio, o que é poncho? Olha, não sei, assim, se eu puder fazer a Eu pergunta, também não porque sei. o poncho que eu conheço é de roupa, De assim, baby, então eu eu não nem sei, assim, sei. o que você quis dizer, ou às vezes cortou e você de repente entendeu alguma palavra errada, mas se você quiser falar aqui, a gente Às vezes o responde. corretor também ajuda, né, nessas É, horas. às vezes também foi o corretor, se você Ô, puder Flávio, se comentar você aqui, puder fala aí. colocar embaixo direitinho, ou qual que seria o significado, né? Acho que dá para É, ajudar não aí. sei, não sei exatamente assim. É igual você falou, às vezes foi o corretor, né? E aí Sim, sim. muda todo o. Corretor dá dessas. Toda hora. Aham, exato. Ah, é o que eu digo. Pois E assim, é, ó, menina. né, enquanto o Flávio não responde, e de repente ele não respondeu aqui, pode mandar no privado também, que a gente A responde. gente olha, assim. Mas assim, agora caminhando para o final, que mensagem que você queria deixar assim para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando a gente? Eu queria agradecer, né, Leandro? Eu acho que deu, assim, uma sintonia bem boa, mesmo pelo acaso, né, das enquetes. Na hora que eu vi, foi bem no mesmo dia, calhou tudo ali para, né, acho que realmente era para essa live acontecer. Exato. E
E a mensagem seria assim: tenha um perfil estratégico e assertivo. E um ponto que seria importante também é usar dessa assertividade, né? Currículo, ele não é panfleto. Não é porque você trabalha na área de planejamento que você tem uma especialização em civil e vai se candidatar, né? Porque muitas vezes a vaga ela não tem relação com o que você trabalha, com a sua área de atuação, e isso faz ser uma perda de tempo, que nem você já falou, tanto do recrutador quanto do candidato também. Exato. Gostei, assim. Acho Acho que é que isso. nessa tua fala você já, Num resumo, assim, de tudo que a já gente já falou, é resumiu, isso. já disse o que, assim, precisava, né, para os profissionais, já dá para tirar um monte de dicas só dessa tua fala. Antes da gente encerrar, o Flávio comentou aqui que ele acha que não entendeu a palavra. Fica muito difícil de a gente saber exatamente o que é, porque a gente falou demais, né? Mas, assim, ó, de repente, se você quiser assistir depois, e aí você pegar esse trecho, mandar a dúvida, ou para mim, ou para o Victor, pode ficar à Sim. vontade, tá? É porque realmente não tem como a gente saber, né? A gente falou demais. E aí, assim, para quem está assistindo aqui, se quiser acessar o meu perfil, ou me chamar no e-mail, né, ou me fazer uma conexão aí, sintam-se à vontade. Eu digo mesmo, né? Mas conectem, o Victor tem um conteúdo bem legal, assim, vale a pena acompanhar. E assim, eu acredito que era isso. A gente já, né, a gente já tá falando ali há nem Menina, passou parece, uma né? hora Há e uma meia, hora não e parece. meia, exatamente. Parece que a gente falou assim demais. E eu só tenho a agradecer a presença do Victor por ele ter topado estar aqui. A gente sabe que é um desafio bem grande, né? A gente Nossa, fazer uma é a live e minha tudo primeira mais. live. E já você saiu, assim, super bem, né? Gostei bastante. Acho que você Que trouxe bom. uma visão ali, muito conteúdo legal. Eu realmente só tenho a agradecer mesmo, tá? E é isso, gente. Até uma próxima live, né? Que semana que vem a gente está aí de novo. E de repente a Bora. gente produz um outro conteúdo com o Victor e tudo mais. E abraço, aproveitem o fim de semana. E é isso, gente. Sextou, Tchau. né? Tchau, tchau, Sextou. gente. Tchau. Obrigado.